aqui a dizer, Bora. enquanto a malta não vai entrando, estava aqui a dizer que há uns dias atrás recebi uma mensagem de um seguidor a dizer, pá, dar os parabéns. Muita gente dá os parabéns pelos diretos e tal, não sei o quê. Mas ele disse-me, pá, super, continua com os diretos porque faz mais diferença do que aquela que tu pensas. Pá, continua, porque a mensagem vai chegando e está a fazer muita pá, está a fazer bem a malta que tu está a ouvir. Vamos falar de coisas muitíssimo profundas, está bem? Coisas que eu gosto pessoalmente e acho que nós, como portugueses, temos que ouvir. E temos não só relembrar, mas temos que ouvir, porque são coisas que realmente nós se calhar sabemos, mas não temos presente, e muita gente não sabe sequer também. E portanto, pá, João, vamos arrancar. Força. Apresenta-te, meu. Força aí. Então, sou o Joti, mais conhecido por Joti, João Tiago. Há uma série de discussões entre Joti e Joti, onde é que se deve pôr o acento, mas pronto. Nós vamos falar um bocadinho sobre, enfim, política, que é um bocadinho essa a vocação da página Super Indignado, também um pouco a minha vocação, até agora aquilo que tenho ido analisar, penso que será um pouco por aí. E, portanto, falando dentro da área política da minha vida, eu comecei os primeiros passos no associativismo. Comecei como presidente da Associação de Estudantes aqui da secundária de Benfica, na freguesia de Benfica, em Lisboa. E pronto, tinha 18 anos, ainda não me ligava muito a estas coisas da política, não percebia muito de ideologias, também não me informava muito. E portanto aquilo que ia sabendo era um pouco o que ia aprendendo na escola, o que ia ouvindo um pouco também do meu pai, de tios, enfim, como toda a gente. Mas pronto, depois desse 12º ano interessei-me bastante por esse serviço, que considero que a política é um serviço e deve ser um serviço, e quando já não tem essa valência, enfim, deve-se envergar por outros caminhos. E pronto, e no primeiro ano da faculdade, eu e um conjunto de amigos que já nos conhecíamos também no secundário, falávamos muito do Quinto Império, por causa do exame de português, de cumprir Portugal, e pronto, e começou a haver aqui um bocadinho esta dúvida do que é Portugal, se as nações têm uma missão, cada uma delas, tal como cada um de nós tem uma missão, e é isso que eu acredito. Se as nações também têm uma missão, e portanto, se Portugal tem uma missão, qual é que é a nossa missão? E para saber essa missão é preciso conhecer bem Portugal e tudo mais. E pronto, começámos a envolver na política. Depois fui conhecendo pessoas de vários espectros, uns mais conservadores, outros mais liberais, outros mais sociais-democratas, e também alguns socialistas. E ao final de uns 3, 4 anos, nós temos deparado um pouco com... Estás-me a ouvir ou não? Estou a ouvir. Pronto. Perfeitamente. Temos deparado um pouco com uma situação que é uma certa estagnação deste regime, e acreditamos que Portugal perdeu um pouco o rumo, ou seja, em termos deixámos de ter um objetivo nacional quando chegámos a ter, não é? Tínhamos o objetivo de democratizar o sistema, tínhamos o objetivo de descolonializar, de desenvolver o país, e a partir de há uns 10, 15 anos para cá deixámos de ter objetivo assim coletivo, vá. E portanto, sim, Portugal... tu aqui estás a falar daquilo que eram os três Ds da República, não é? Exatamente. Que eram quais? Os 3Ds? Da Terceira República. São os 3Ds. Descolonizar, desenvolver e democratizar. Portanto, descolonização foi aos pontapés. Exato, foi mal ou bem feita, foi feita, não é? E quase rapidamente. Foram cerca de 5 anos o processo de descolonização. Depois o processo de democratização também foi sendo consolidado, sobretudo com uma direita democrática, não é? Mesmo assim não tão representativa, muita gente
ainda não vota. A abstenção esteve sempre a crescer desde o início da Terceira República até aos dias de hoje. Mas pronto, democratizou-se o sistema e desenvolveu-se. Construíram-se estradas, construíram-se, enfim, infraestruturas, investiu-se em ensinamentos básicos mais evoluídos, enfim. Entramos na União Europeia com esse objetivo também, desenvolver mais o país, e passados uns anos o país já estava minimamente desenvolvido, a par da União Europeia, ainda não ao mesmo nível, não é? Mas já estava minimamente desenvolvido, e a partir desse momento Portugal deixou de ter... Os portugueses deixaram de ver em Portugal um objetivo comum. E, portanto, os objetivos dos portugueses começaram a focar-se nas ideologias muito superficiais. Portanto, defendo este partido ou defendo o outro, como defendo o Benfica ou defendo o Sporting. E, portanto, deixou-se de pensar Portugal de forma mais profunda. E pronto, este nosso grupo começou a pensar um pouco nestas coisas, apesar de termos entrado em partidos. Percebemos que o trabalho que é preciso fazer não substitui o trabalho o trabalho partidário, de todo, mas o trabalho que é necessário fazer em Portugal é muito mais profundo do que a vertente partidária. É preciso fazer com que os portugueses voltem a conhecer o seu país, porque não o conhecem. E a prova mais óbvia disso é quando alguém diz que Portugal pode ser uma das maiores potências europeias, as pessoas riem-se. Exatamente. É logo a reação instantânea. E, portanto, isto prova logo que os portugueses não conhecem o país, porque não conhecem os recursos que temos, não conhecem a nossa história, conhecem em certa parte a nossa história, mas não conhecem muitas das coisas de importâncias que nós fomos tendo na história da humanidade e que deixámos de exercer esse papel. E, portanto, concluindo, se nós continuamos, cada um nas suas vocações privadas, pessoais, e não entram numa vocação comum, então nós também somos, de certa forma, cúmplices de fazer com que Portugal esteja neste estado. Não podemos só dizer que a culpa é dos políticos ou dos governantes. E pronto, e acho que nós temos todos um bocadinho este dever. E pronto, e começámos a pensar em desenvolver um movimento a longo prazo. Ou seja, não é um movimento que está desesperadamente a querer crescer e a querer... Não é esse o objetivo, é um movimento com objetivos a 50 anos e, portanto, vamos com calma. Somos jovens todos ainda. Exato. Deixa-me aqui esclarecer a malta. O João é um dos pioneiros, ele e mais esse grupo de amigos, do movimento Cumprir Portugal. Okay? Exatamente. João, eu quero lançar aqui um desafio ao pessoal que está aqui a ouvir-nos, que é, eu quero-vos colocar uma questão e o João vai tentar responder ao longo da conversa, mas quero que vocês escrevam aí nos comentários o que é que para vocês é Portugal, o que é Portugal para vocês. Portanto, vão escrevendo aí nos comentários. Não vale a pena ir ao Google, porque o Google não sabe responder a isto. Isto é um território no oeste europeu, enfim, na periferia da Europa, não é? Nós não somos a periferia da Europa, nós somos no centro do mundo. E quando nós pegamos no mapa mundo, nós não vemos Portugal na periferia da Europa, nós vemos Portugal no centro do mundo. E quem nos diz que nós somos na periferia da Europa é mentira, nos estão a enganar. João, vamos já a isto, meu. O tema que eu mais gosto é este, para falar contigo. Estavam aqui a perguntar se acho que Portugal se pode cumprir numa democracia. Como se para cumprir Portugal ou para ter alguma paixão pelo país é preciso ser fascista, ou ser assim, ditatorial. Enfim, claro que sim. Aliás, os países... Nós quando começamos este movimento, nós não sabíamos a mínima ideia do que é cumprir Portugal. Portanto, o primeiro passo foi confrontarmos com a ideia de cumprir Portugal, depois perceber o que é Portugal, mas não ter noção do que é cumprir Portugal. Ou seja, não sabemos, se nos perguntarem mas o que é que então Portugal vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que é para ti cumprir Portugal? Eu há um ano não tinha
mínima noção. E, portanto, o trabalho que o movimento tem feito até agora foi, sobretudo, uma formação interna e ir conhecendo Portugal, conhecer a nossa cultura, as nossas tradições, perceber um pouco de geoestratégia e ir percebendo o que é Portugal. E sabemos que Portugal, ao final deste tempo, há algumas coisas que já podemos ir definindo o que é cumprir Portugal. À partida passará pelo mar e passará pelo facto de nós reconhecermos que Portugal é uma nação marítima. E as nações marítimas são nações, por definição, democráticas e livres. Ao passo que as nações continentais têm sempre uma tendência não tão democrática. E, portanto, se cumprir Portugal, passará para um regime democrático. Acho que foi uma pergunta aí boa. Futebol, fado e Fátima. Aqui o Diogo diz que Portugal é futebol, fado e Fátima, não é? Exatamente. Era os 3 Fs da Segunda República contra os 3 Ds da Terceira. Terceira República. Pá, tu tocaste em um tema giríssimo que eu acho que no direto de sábado que fiz com o Carlos da Juventude Chega, focou-se nisso. Eu puxei o conceito de Portugal como algo marítimo para o meu lado e ele considera que Portugal é Europa, por outro. Isso deixou-me um bocado triste no sentido em que se eu considerar Portugal como Europa, eu vou estar a limitar a nossa grandeza. E isso deixa-me triste por ver pessoas a pensarem assim. E esta estratégia de limitar-nos a nós quanto à nossa grandeza foi tão bem planificada, tão bem planeada, que eu lembro-me, eu tenho 38 anos, eu na escola comecei a aprender que Portugal era Europa e Portugal é um país europeu. Exato. E essa história de dizer, não, somos um país europeu e deixámos de ser um país marítimo, não, gente, nós nunca deixámos de ser um país marítimo e como nunca podemos deixar de ser um país europeu, porque nós estamos agarrados à Europa através do território. Mas a nossa história, a nossa vida é o mar, e sempre foi. E quando eu olho para o mar... Exato. Desde antes da fundação, das nossas vidas mais profundas. E quando nós olhamos para o mar, vemos Portugal no centro do mundo. E quando nós olhamos para a Europa, vemos Portugal como a periferia da Europa. E é importante as pessoas terem essa noção. Exato. Concordas? Não concordas? O que achas? Sim, eu acho que principalmente a União Europeia, portanto, nem tanto da Europa, a União Europeia tem-se construído com um projeto muito mais continental do que Atlântico, ou seja, há aqui uma definição que acho que por acaso é interessante definir, que é, ao falar, que é o país marítimo versus o país continental. Os países continentais, quando se fundaram e foram se desenvolvendo, cresceram numa constante tensão nas suas fronteiras, ou seja, um país continental, quando se funda e quando cresce, está numa constante preocupação em cuidar das suas fronteiras, em ser autossuficiente, para não depender do exterior, porque é sempre um risco. E, portanto, são povos que foram, durante centenas de anos, desenvolver-se numa linha de pensamento mais organizada, muito mais segmentarizada e, portanto, um pouco mais egocêntrica. Exatamente. Quando nós dizemos que o alemão é muito frio e tudo mais, eu acho que não é um defeito, é uma característica. Claro. Como nós temos outras características que para um alemão podem ser vistas como um defeito, não é? Sermos desorganizados ou sermos não tão metódicos, é a nossa forma de ser. Mais genuína, claro, que tem de ser trabalhada. E a Europa, principalmente a União Europeia, está com um projeto muito continental, ou seja, com preocupação em haver uma estabilidade interna, com uma preocupação de fronteiras e não tem esta vocação dos países marítimos, que é países como a Inglaterra, a Irlanda, Dinamarca, Noruega, Portugal. São países que a sua preocupação, o seu desenvolvimento e a sua fundação nunca tiveram como principal tensão o controle de fronteira. E a sua independência teve muito mais dependente do mar do que das fronteiras e com as relações do exterior. E, portanto, passámos a ser países muito mais comerciantes, muito mais comerciais, passámos a ser países muito mais livres,
com o expoente máximo da pirataria, não é? Portanto, a liberdade no seu máximo, quase de forma mais exagerada. E, portanto, os países marítimos são, de facto, muito diferentes dos continentais. E a União Europeia ficou com um eixo, quando dizem que Portugal é a Europa, sim, é do continente europeu, mas se estamos a vincar à Europa como a conhecemos hoje, Portugal não é a Europa, nem nunca foi. Mas agora é do continente europeu, e o que a Europa tem como grande mais-valia é a diversidade, não é? E conseguir juntar estes dois eixos, o marítimo e o continental. Então, quer dizer, como é que comenta as decisões do presidente brasileiro? Eu tenho o vídeo, eu baixei já o vídeo das declarações do Bolsonaro. Odiei. Não vi. Um autêntico desastre. Uma pena, mas pronto. Está a descambar completamente. Está a descambar. Bom, é uma pena. Enfim. João, tu tocaste aí num tema interessante. Eu acho que nós como portugueses, temos que entender que nós, nas últimas décadas, sofremos uma deteriorização constante daquilo que nós somos. E eu noto isto em todos os temas da nossa sociedade. Na arte, na cultura, na língua. Não estou a falar dos territórios, pronto. Estou a falar de tudo. Parece que nós portugueses pensamos assim, não, nós não prestamos, nós não servimos, nós não somos bons. Sim. E isto que nos foram metendo na cabeça está a acabar com aquilo que nós somos. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo. Eu vivo fora de Portugal, atualmente. Se Deus quiser, no verão já regresso para Portugal. Mas é a segunda vez que eu vivo fora de Portugal. Na primeira vez que eu vivi fora de Portugal, também foi aqui em Espanha, eu vim para um desporto, para o Hockey Patins, eu vim para cá jogar, e uma espanhola, que adora música, diz-me assim, Fábio, que músicas é que vocês ouvem lá? Estamos a falar, no ano 2006, 2005. E eu, caneco, que músicas é que eu ouço lá? Eu hoje ligo o rádio espanhol, é só música espanhola. Antes só dava música espanhola aqui, agora já estão a misturar. E aquilo fazia imensa confusão. Mas a gente ouve música inglesa. Ela vira-se, mas se você não ouvir música portuguesa? E eu, olha, Fábio, quando fores lá, porque entretanto vim cá no Natal, fui aí no Natal, ela disse, grava-me um CD, na altura usávamos CDs, não era? Grava-me um CD com música portuguesa. E eu dei por mim, João, sem ter nada para apresentar. Eu pensei assim, mas o que é que eu vou apresentar a ela? Vou quê? Mostrar fado? Mas fado é horrível, pensava eu. Estou a falar há 13 anos atrás, 14, 15, 15 já. Isto para dizer o quê? Que nós sofremos constantemente com mensagens preliminares ou intenções de ridicularizar e de... E uma omissão do que é que nós temos? De que nós somos. Eu hoje ouço Marisa, adoro. Ouço rock português. Eu adoro, infelizmente não se faz mais rock em Portugal, mas eu adoro rock português. Os Tara Perdida, os Chutes e Pontapés, os Fita Cola, os Fonzi, eu gosto. E eu na altura não tinha. Porquê? Porque eu aprendi a valorizar. Não, caramba, nós temos qualidade e nós temos potencial. E nós vemos isso na cultura, vemos isso em todas as áreas da nossa vida. E eu acho que vocês... Bom, eu também, que de certa maneira estou envolvido com o MCP, com o Movimento Cumprir Portugal, mas tu, como dos líderes, né? Vocês são as máquinas que estão por trás dessa coisa. Vocês são umas máquinas. Eu acho que nós, vocês, deveriam... vocês têm essa intenção de apostar no que é a cultura e no que é os valores nacionais, de tudo? Sim. Ou não? Imagina, nós já temos alguma noção, como estava a dizer, do que é que pode ser cumprir Portugal, não é? E aquilo que nós temos visto é que o que podemos começar por fazer é tentar resgatar um pouco daquilo que é a nossa cultura. Okay. Ou seja, aprender o que é Portugal e ajudar os portugueses a aprenderem também. E isso é em uma quantidade de campos. Por exemplo, no campo da filosofia, nós temos uma filosofia própria. Portanto, quando estávamos a falar há bocado da diferença de países continentais e marítimos, aquele molde ou seja, aquela forma que ia moldando os povos, quer os continentais, quer os marítimos, por causa das tensões fronteiriças e tudo mais,
esse molde foi moldando também a linha de pensamento dos vários países. E, portanto, Portugal também tem uma linha de filosofia própria. E os portugueses não têm esta noção. Era uma das melhores escolas de filosofia do mundo. Havia muito debate filosófico até com vários ingleses. Temos desde o Leonardo Coimbra ao Sampaio Bruno, ao Agostinho da Silva, Álvaro Ribeiro, enfim, uma quantidade de filósofos que podiam ser ensinados em filosofia na escola, e os portugueses não sabem que nós temos uma filosofia própria. Não tinha essa noção sequer. Eu não tinha essa noção. Exato. Eu também não. Eu fui também tentar aprender e a ver. Os portugueses não têm noção que nós temos uma arte marcial. Quando dizem a China é muito rica porque tem uma filosofia própria, é um país milenar, tem artes marciais, bem, Portugal tem isso tudo. É um país milenar, existe antes de Dom Afonso Henriques, com a Galiza e com os reis dos suevos. Espera aí, estás-me a dizer que nós, Portugal, éramos pioneiros numa filosofia própria, numa maneira de pensar própria, com pensadores filosóficos próprios. Estás-me a dizer que nós tínhamos uma arte marcial portuguesa? Era o quê? A arte marcial que eu conhecia era Pedras da Calçada. Acho que foi que a gente inventou a Pedra da Calçada. Hoje é conhecido pelo jogo do pau e tem agora um nome mais moderno, que é a esgrima lusitana. Mas enfim, foi perdida e agora está a começar a ser recuperada. Ou seja, há uma quantidade de campos, desde a música à filosofia, às artes físicas, enfim, uma quantidade de coisas que Portugal tem, que podia ser exemplo para o mundo inteiro. E os portugueses, como não sabem isso, é óbvio que não conseguem acreditar que Portugal podia ser um grande país. Se tu não sabes o dinheiro que tens na conta, é óbvio que podes não saber que és rico, não é? Exato. E Portugal é um bocadinho isso, tem imenso dinheiro na conta e nunca foi ver o extrato da conta. Conta cultural, porque financeira, enfim. Já tivemos. Também já tivemos. Por exemplo, os trovadores, toda a Península Ibérica, portanto, todos os reinados e tudo mais, aprendiam a escrever e a ler com as trovas da Galiza portanto, que nós fomos herdando do galego, do galaico-português. A Inglaterra foi aprendendo connosco as técnicas de inovação, navais, enfim, de tudo. A Europa foi aprendendo com Portugal. E Portugal perdeu-se a si próprio, deixou-se levar por encantos, enfim, já passaram 300, 400 anos e o que nós temos feito é perder completamente a noção daquilo que somos. Mais do que perder o capital que nós temos, é perder a noção que temos do que somos. Sim, e é curioso que eu lembro-me que nós, em sistemas de navegação, isto eu lembro a estudar história na escola, nós, em sistemas tínhamos a tecnologia de ponta mundial, no que era o sistema até há pouco tempo, até quase aos anos 70, 80, nós tínhamos a Lisnave, tínhamos uma quantidade de indústria de topo naval ainda. Perdemos tudo. E eu acho que perdemos. Acho que ninguém perdeu isso assim porque quis, não é? De ter noção que tem imenso valor e manda esse valor ao lixo. Ou seja, isto é um valor que foi-se dilapidando a pouco e pouco, e as pessoas não foram percebendo, foram se descuidando e portanto não fomos preservando aquilo que nós fomos dando ao mundo. E eu costumo dizer muito isto de cumprir Portugal, não é só Portugal que se não cumprirmos Portugal, não é só Portugal que perde, é a Europa que perde, é o mundo que perde, porque o que nós temos a dar é imenso. Sim, exatamente. Concordo. Agora, é preciso saber o que é e pronto, nós andamos primeiro a fazer um inventário do que é que nós tínhamos e a pouco ir estudando cada uma das coisas. Eu acho que perguntaram aí o que é que acham, uma pergunta, o que é que acham que fez com que Portugal fosse perdendo. Eu acho que foi uma falta de educação do próprio povo, ou seja, a força
que manda em nós, no fundo é a força governativa, né? A força governante, obrigou-nos, entre aspas, a deixar de valorizar aquilo que é nosso. E nós aí fomos começando a perder pouco a pouco, porque houve esta intenção de deixar-se perder. E eu vou-vos dizer mais, gente, a malta que está nos ouvir e que vai ouvir depois o direto, que vai ficar gravado, e se o João me permitir eu ponho na minha página do YouTube também. Eu acho que a tal grandeza de Portugal era assustadora para a Europa. E eu acho que foi importante criar este conceito do Portugal dos pequeninos, tá bem? Para nós podermos ser dominados. Porque reparem, gente, se nós não pegarmos a nossa história, nós vemos que para lá da Ibéria há um povo que não se governa nem se deixa governar. Ou seja, é histórico. Nós, quando a coisa pegava fino, era com pedras e paus. Ninguém entrava aqui dentro, pá. Nós temos o caso... Sim, a Roma teve de investir forte e feio para conseguir entrar na Península Ibérica e sobretudo na parte ocidental da Península. Exato, eu estive a estar sobre Viriato no outro dia. Pá, Viriato foi um craque, porque o gajo não só não queria que os romanos entrassem lá na zona dele, como também começou a reconquistar a Ibéria, chegou até a Andaluzia, pá, da zona de Viseu até a Andaluzia, não são mais nada de quilómetros, e ele disse, não, eu quero estes gajos bem longe daqui, pá, e com a sua milícia escorraçou um império potentíssimo, super organizado, como era o Império Romano. Pronto, ele acabou por morrer porque houve traição e tal, morreu quando dormia, pronto, se contam a história, né? Portanto, e se nós pegarmos a nossa história, os espanhóis, né, o reino de Castela sempre tentou e nunca conseguiu, não é? Portanto... Já está, a vertente continental sempre tentou entrar aqui dentro. Exatamente. Eu quando pego nisto, tenho assim, sempre que nós tivemos problema na nossa história, esses problemas vieram de onde? Do mar ou da Europa? Da Europa continental, diga-se, não é? Os problemas vieram da Europa continental, não é? E aquilo que nos deu tanta bonança mundial... O António Saldanha estava aqui a dizer que o jogo do pau não é uma luta corpo a corpo, nós temos uma outra arte marcial que é a galhofa. Galhofa? Galhofa. Que é a original de Trás-os-Montes. Portanto, pá, estás a ver. Ou seja, o jogo do pau de facto não é corpo a corpo, porque eram as armas que diz-se que os lusitanos estavam à base de uns métodos de luta dos lusitanos. E esta eu não conhecia, a galhofa, portanto, estás a ver, isto à medida que um gajo vai se envolvendo nas coisas, vai percebendo a quantidade de riqueza cultural que nós temos. Então vamos lá por partes, João. Nós falámos agora da riqueza, se calhar, naval, que nós perdemos, na arte, na cultura, que nós perdemos, que acho que é um disparate. Eu vou-vos contar aqui uma história, e depois, João, eu quero que tu fales também, em termos políticos, o que nós podíamos melhorar, está bem? Vai pensar nisso. Eu vou contar aqui uma história giríssima. Eu, antes de morar fora de Portugal, eu sempre pensei que o idioma português era um idioma feio. Desculpem, se quiserem deixar-me seguir, podem deixar de seguir. Eu sempre tive esta noção, pá, o português é feio. E nós Mas eu acho que toda a gente tem esse complexo sempre. Isso é complexo. Pá, e eu vou-vos dizer uma coisa, eu estava em Espanha, foi para aí em 2007. Eu estava a ver RTP Internacional. E estava lá o telejornal. E de repente uma espanhola para e fica a olhar para a televisão muito atenta, muito parada. Assim com muita atenção. E eu vir-me, então, o que se passa, pá? Ela vira-se assim, isto é que é português? E eu, claro que é, pá. Ela diz, pá, que bonito. Aquilo deu-me um baco aos jovens, bonito. Então, epá, é muito fino, é muito educado. Eu não sabia que vocês falavam assim. Eu estava em Londres com amigos e estávamos a falar, enfim, copos e tudo mais. E houve um britânico, pá, um gajo lá local, que é raro encontrar um local em Londres. Perguntou-nos de onde é que nós éramos, qual é que era a nossa língua, nós temos que era português, de Portugal, e ele, a vossa língua é espetacular. Brutal. Então, mesmo holandeses, quando começaram a ouvir, adoraram, diziam que era um idioma muito fino, com muita melodia, com muitos sons, que eles não conseguiam perceber nada, estás a ver? Sim. E a experiência que eu tenho atualmente aqui em Espanha, pronto, eu mais no treino esportivo, eu falo muitas vezes português com eles, aliás, quase toda a gente do meu clube já arranha português, pelo menos já entende. Mas eu posso dizer uma coisa, João. Eu quando falo normalmente, o idioma é muito bonito. Mas quando eu falo com mais força,
eu noto que toda a gente fica em sentido. Pá, eu nunca tinha tido esta noção. É forte, é forte. Fica assim, tipo, eles próprios dizem, pá, ó Fábio, tu quando falas, quando começas a mandar vir connosco, pá, treino desportivo, um gajo tem que... Quando começas a mandar vir connosco, começas a falar em português, e pá, ó Fábio, a gente fica ali, impõe um respeito, e é muito engraçado nós não termos essa noção. Pronto, isto é para dizer que... João, epá, em termos de políticos, epá, o que é que tu achas que, além de mandar o socialismo abaixo, o que é que tu achas desta república? Será que temos que partir para uma nova? É uma pergunta assim meio traiçoeira, porque eu acho que de facto, aliás, eu e muita gente, e a abstenção também prova isso, esta república está a arrebentar pelas costuras, não é? Quase ninguém, repara, nós estamos a ser governados pelo PS, que se tu vires em última instância tem, se tanto, tem 18% dos votos dos portugueses, ou seja, tem 36%, mais de metade é abstenção, portanto podes cortar aí mais de metade, portanto está a ser governado por um partido que é reconhecido nem por um quinto dos portugueses internamente, para os que estão fora de Portugal, não é? Isto não tem palavras, não é? Se não há um reconhecimento quase democrático, eu acho que a esquerda sempre tinha grandes movimentos contra a União Europeia, faziam uma nova república, um novo regime, no caso deles mais comunista, não é? E eu acho que esse sentimento começa a crescer até no espectro da direita. E se tu vires, o Brexit seria impensável fazer se não houvesse um entendimento em todo o espectro político, não é? Portanto, gajos de direita e gajos de esquerda que eram pró-Brexit, e o Brexit passou de forma muito clara. Isto para dizer o quê? Que o espectro político português está a ficar cada vez mais consensual na questão de mudança de regime. Não sei ainda para qual, não sei como, nem quando, mas isto é unânime. Todos os portugueses sabem, todos os políticos sabem que é preciso fazer reformas profundas. Mas já sabem disso há 15 anos. E ainda não se fizeram reformas profundas, não é? Portanto, isto chega a um ponto em que, se não dá para fazer reformas, está tudo dito, não é? E além disso, quando a justiça falha, significa que o regime está esgotado. A justiça de Portugal. Sim, se tu não consegues fazer uma reforma na justiça... Aliás, até podes começar por coisas mais simples. Não consegues fazer uma reforma na segurança social, ou uma reforma na educação. Exato. Quanto mais na justiça, não é? Aqui em relação... Eu vou voltar aqui à questão do mar. Está bem, João? Porque nós... O mar tem uma riqueza. Para já, a maior parte do nosso território é marítimo, não é terrestre, não é? Sim, 97%. A Alemanha está mortinha para controlar o nosso mar. Leva anos e anos a tentar, e nós, mal ou bem, temos resistido, porque há pessoas minimamente decentes na gestão do nosso mar e conseguem dar um murro na mesa e manter o mar como nosso, mas aos poucos vamos sendo obrigados a ceder mar aos outros países europeus. Porquê? Porque a Europa não são países, a Europa é a Europa, é o que se quer fazer, não é? E, portanto, pois, a Europa já é uma federação, não é? O pessoal que é federalista querem fazer uma federação no quê? Só se for no corpo diplomático, porque de resto já somos praticamente uma federação, não é? E eu quando falo nisto nas pessoas, as pessoas pensam, mas a gente não pode rejeitar de maneira alguma porque a Europa, nós precisamos da Europa. Eu acho que isto é outra mentira que nos contam, percebes? Porque se eu acho que nós podíamos dar à Europa e não ser um país que recebe da Europa. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que eu consigo... Sim, não temos de estar sempre dependentes da Europa, não é? E de mão estendida. Exatamente. E se eu consigo olhar para o mar novamente, eu consigo ser um motor, não só geoestratégico, mas talvez económico também, da própria Europa. E não preciso ir a reboque, por exemplo, das Franças e das Alemanhas, não é? Percebes? Tu achas que seria possível nós reconstruirmos um pouco os acordos entre os países lusitanos ou os países lusófonos
Sim, Achas que isso é possível? eu acho que isso vai ser inevitável. Mas atenção, eu sou profundamente europeísta, ou seja, eu acho que deve haver um projeto comum europeu, económico, enfim, de mobilidade. Agora, sou europeísta, mas não é com este projeto europeu ultracontinental, não é? Que põe completamente de parte as políticas de pescas e, isso tu vês, a Noruega não está dentro da União Europeia por causa de políticas de pescas e políticas de mar. A Dinamarca está com um pé fora e um pé dentro porque representa as Faroé e a Groenlândia, que não estão na União Europeia. O Reino Unido acaba por sair da União Europeia por causa das políticas de mar e de pescas. E Portugal está cada vez mais isolado dentro de uma Europa cada vez mais continental e, portanto, é preciso reformular não só Portugal, mas o projeto europeu, porque o projeto europeu tem que ser um projeto diverso, ou seja, que case estes dois eixos, o eixo continental e o eixo marítimo. Okay. Tem que ser uma Europa de nações soberanas e não uma Europa federalista. Não é? Concordas com isso? Pois, sim. Mas estavas-me a perguntar se concordava num entendimento de países lusófonos. Eu acho, é a minha mera opinião, acho que países mais pequenos, e conheço algumas pessoas até de Timor, não sei se estão aqui a ver, e de Cabo Verde, que conseguem viver para já. Agora, se nós olharmos para o momento em que estamos na história da humanidade, nós vamos entrar talvez na maior crise financeira de sempre. E países pequenos, se Portugal já dificilmente se aguenta, países micro, como é São Tomé, como é Timor, como é Cabo Verde, precisam de ajuda, precisam de reformular a sua forma de organizar. E não interpretem isto como uma forma neocolonialista, não tem nada a ver com isso. Os timorenses sentem-se abandonados. Nós é que achamos, temos este complexo constante de que fizemos-lhes mal é por termos abandonado as tropas e deixámos a arder com a Indonésia, não é? Eles sentem-se, não se sentem atraídos, mas se sentem abandonados por Portugal. Portanto, eu acho que ainda há problemas da descolonização que ainda estão meio suspensos e normalmente estas coisas vêm ao de cima com crises grandes e eu acho que esta próxima crise vai quase forçar a que haja aqui um novo entendimento, não sei qual, sinceramente, mas acho que está tudo em cima da mesa, cada vez mais, porque está tudo cada vez mais descontente também. Claro, é tão simples quanto isto. Se não formos nós a estreitarmos esses laços, aquilo será chinês dentro de muito pouco tempo. Sim. A China tem um poder. A China não é que a China tem um poder, a China tem um propósito. É aquilo que nos falta a nós. É verdade. A China tem um sonho. Sim, exatamente. Nós perdemos o nosso sonho. O que faz a força da China é exatamente isso. Se nós não temos um objetivo, não sabemos o que é cumprir Portugal, nunca vamos cumprir Portugal na vida, nunca vamos cumprir a missão que temos e, portanto, Portugal vai ser sempre irrelevante. Quando nós, enquanto povo, definirmos um objetivo concreto para Portugal, do género, daqui a 50 anos queremos ser entre as 3 maiores potências europeias, se não a primeira potência europeia, se nós não traçamos um objetivo comum, forte, ambicioso, os portugueses nunca se vão unir por um projeto político, não é? Que seja inferior a este. Claro. E as pessoas têm que entender que esse objetivo não é um objetivo utópico. Esse objetivo... que não. Nós, se calhar, somos o país mais bem posicionado, talvez justamente com a Espanha, para ter esse propósito. Repara, nós ainda somos mais bem posicionados que a Espanha, porque nós temos o maior mar da Europa, não é? Fazemos fronteira com os Estados Unidos e passam no nosso mar alguns dos principais cabos de fibra óptica, portanto, nós temos até um poder bélico das novas gerações bélicas, que é, eu acho que as próximas guerras vão ser guerras informáticas e guerras económicas, não é? Comerciais. E um país como o nosso, que tenha, não tem um domínio direto, mas que no seu espaço territorial passam alguns dos principais cabos de fibra óptica mundiais, está nas nossas mãos a internet desligar-se ou não, estás a perceber? Exato. Isto é um novo poder bélico que é impressionante. E as pessoas não têm esta noção, as pessoas não têm noção da quantidade de petróleo que nós temos.
quantidade de ouro e zinco que nós temos de lítio, pá, os panos desta vida e isto tudo mais, vêm dizer que, que são contra as explorações de petróleo e não sei o quê, mas que são os primeiros a dizer que a Noruega é um grande exemplo da social-democracia, quando o dinheiro todo que eles conseguem fazer políticas mais sociais é dinheiro de petróleo, não é? O pessoal não tem noção. E mesmo nós, que somos interessados nisto, não temos perfeita noção, não é? Portanto... João, faltam mais ou menos 10 minutos. Eu disse que passa a voar. Pois é. É verdade. Epá, tu achas que nós, para conseguirmos cumprir Portugal, é necessário uma força política que fale destas coisas? E eu, neste momento, não vejo nenhum partido político que fale nestas coisas. Tens ali o Chega a quebrar um bocadinho, partir a loiça. O que é que nós temos que fazer, João? Sim, eu acho que ainda há algum certo receio de confrontar os tais velhos do Restelo, como nós já temos falado, que são muito poucos, mas como berram, parece que são imensos. E o resto do pessoal bate-se o pé e o pessoal mete-se tudo na toca com medo. E eu acho que as pessoas com esta crise, eu sou um bocadinho otimista, sempre estou a dizer que eu sou bastante otimista, mas eu acho que no meio desta crise, que vai ser horrível e vai infelizmente trazer grandes sofrimentos, vai ser uma crise que as pessoas vão sair da toca sem medo, porque vão ter de sair, porque vão deixar de ter toca, isso vai ficar muito mal, infelizmente. Isto é o meu lado mais pessimista, mas por outro lado, o meu lado mais positivo é esse. Acho que Portugal não tem feito as reformas e vai quase ser obrigado a ter de fazer reformas. O problema é quem está a mandar neste momento para reformar. Isso é preocupante. E segundo, é o que eu estou a dizer, nós não temos uma voz que puxe no sentido contrário, no sentido de... Nós não temos neste momento uma voz no sentido de puxar o cumprir Portugal. Nós temos ao contrário, nós temos uma voz a puxar sempre ao mesmo lado, que é render-nos à Europa. Sim. Okay? Sabes, eu por acaso acho uma coisa interessante, porque eu acho que o pessoal todo, 11º, 12º ano, começam a interessar-se por política, começam a se interessar por questões mais sociais, ideológicas, enfim. E no 12º o pessoal dá esta coisa de cumprir Portugal. E as pessoas acho que ficam... Isto é um bocado... É transversal à sociedade, esta questão de cumprir Portugal. Acho que os portugueses têm todos neles este sentido que, ok, estamos mal, mas nós vamos estar bem um dia. E se calhar não acreditamos nisso no presente, mas no fundo sabemos a capacidade e a qualidade que nós temos e sabemos que vamos um dia voltar a ser relevantes no panorama político internacional, porque lá está, é aquilo que eu digo, temos muito mais a dar do que a receber. E é a Europa e o mundo que perdem, mais do que nós, se não cumprimos Portugal. Vamos a... Tenho 2 perguntas para ti, derradeiras. O que é cumprir Portugal e o que é Portugal para ti? Escolhe qual é que queres começar. Então, Portugal é aquilo que nós temos indo ver e a estudar e é isso que temos, é um trabalho constante que temos de fazer. E portanto sabemos que é um país marítimo, sabemos que é um país muito importante em termos filosóficos, culturais e com uma riqueza brutal que, se não for usada, a Europa e o mundo não conseguem viver tão bem, como também não conseguem viver se outros países não cumprirem as suas missões. Por exemplo, se a Inglaterra não existir, é óbvio que a Europa perde grande capacidade de mercado, não é? Como vai perder. Aliás, já perdeu. Portanto, Portugal não sendo Portugal, a Europa também perde uma grande parte cultural e uma parte filosófica e, portanto, fica mais pobre. E, portanto, o que nós temos... Isto é um trabalho constante e diário, é saber o que é Portugal. E depois cumprir Portugal é cumprir a missão que Portugal tem na Europa e no mundo. E, portanto, cumprir isto que nós vamos percebendo e clarificando o que é Portugal e tornar isso algo mais concretizado e mais palpável. Um quinto império. Quinto império.
Gente, temos aí 5 minutinhos, mais ou menos. Querem colocar alguma questão aqui ao João? Pá, perguntarem aí Chicão ou André Ventura. Eu não vou deixar o João responder a isso. Acho que é uma nova geração que tem algumas coisas em comum, outras nem tanto. Mas acho que esta nova geração de políticos, lá está, vai ser cada vez mais, vai ser uma geração com cada vez mais noção disto, apesar de tudo. Ou seja, isto com as crises, volto a dizer, o pessoal vai ficando cada vez mais indignado e com uma sede maior de procurar porque é que os problemas existem e com essa procura vai-se chegando a um consenso daquilo que é. Enfim, a busca pela mesma coisa, podem ir por caminhos diferentes, mas o destino é o mesmo. Tu achas que existe uma força que vai fazer com que nós possamos um dia converger, epá, eu baralho-me por causa do espanhol, convergir, enfim. Convergir, está bom. Convergir, não é? Já não sei. Convergir para esta realização do Quinto Império, ou tu achas que é necessário urgentemente um alçar de uma nova voz para que possamos cumprir Portugal? Eu não sei, não é? Não te consigo responder isso. Eu sei, imagina, eu sei que o Quinto Império é um império quase utópico, não é? Um império espiritual que não nos cabe a nós definir quando é que surge, quando é que não surge. Aliás, acho que também temos sido cada vez mais separados também dessa parte do nosso património, que é a relação da nação com Deus e dos portugueses com Deus, que tem sido completamente afastada da equação, não é? E portanto, enfim, muitos dos sofrimentos que estamos a ver têm isso como causa também, não é? E portanto, se estamos com crises fortes de valor, crises espirituais, essas crises vão nos levar a uma sede de tal forma que vamos procurar da vida e essa procura vai nos levar à criação, se calhar, de um império espiritual, não um império físico, mas o redescobrir a nossa cultura, o redescobrir a nossa missão, o sentido de vida de cada um e como é que esses sentidos de vida se conjugam, não é? O sentido de vida pessoal e egoísta não é um sentido de vida, não é? Exato. Sim, tocaste num tema importante que é quando nós falamos, não é, no Cumprir Portugal, e eu falo muito do sonho lusitano, não é? Nós estamos a falar em reconquistar outra vez Brasil e nós não somos ninguém, não é? Sim, não tem nada a ver com isso. Estamos a falar de um regressar ao que é a nossa essência, o que é a nossa fé também. O nosso papel. Qual é que é o papel? Isto é o mesmo como os homens, não é? Cada pessoa olha para a sua vida. Eu costumo dizer que Deus mensura-se de duas formas, na história pessoal e na história da humanidade. E portanto as pessoas procuram-se e a pouco essa procura vai sendo cada vez mais aperfeiçoada ou não, até chegar ao entendimento de qual é que é a sua vocação, qual é que é o seu papel na vida e ter um sentido na vida. Eu acho que as nações é o mesmo. As nações, no papel da história da humanidade, também têm esta procura, esta busca que vai... Nós temos de ter essa procura agora, o momento é agora, e para conseguirmos definir qual é que é o nosso papel na Europa e no mundo. Porque temos um papel que mais ninguém pode desempenhar. Se não formos nós, não vai haver outro país a desempenhar. E, portanto, é a Europa e o mundo que podem passar por sofrimentos que não tinham de passar se nós não cumprirmos a nossa missão, enquanto nação. Ok. Isto está mesmo a acabar. Também, João. Só que sempre... É qualquer momento agora. Aí, Daniz é coordenador do Movimento Brasil Livre em São Paulo.